Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje celebramos a São José de Anchieta. Nós o conhecemos na história como o fundador de São Paulo. Este homem nasceu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Dedicado às coisas de Deus, desde jovem sentiu o chamado do Senhor e foi constituir uma das primeiras fileiras dos assim chamados jesuítas. Ele também era parente de Santo Inácio de Loyola. E o padre Manuel da Nóbrega, que era o encarregado da província do Brasil, recém-criada pela descoberta do Brasil, pedia urgentemente mãos de missionários para levar o Evangelho aos novos membros da igreja, aos índios que eles tinham encontrado. E então, até mesmo por causa de saúde, São José de Anchieta decidiu vir para o Brasil. Chegou a Salvador, ficou algum tempo ali e aproveitou aquele tempo para ir conhecendo a língua dos tupis. Neste momento ele é encarregado de vir para a província perto de São Paulo, aonde ele então dará início a um trabalho de profunda evangelização. Um homem culto que tratou de conhecer profundamente a cultura dos indígenas. Ele escreveu a primeira gramática tupi no nosso país. É interessante ver como ele verdadeiramente se entregou à missão, se identificou com ela e colocou todas as suas aptidões e capacidades para transformar essas capacidades em instrumentos de evangelização. Fez com que os indígenas pudessem conhecer o Evangelho através de sua própria língua e também ensinou a eles o latim. Um homem culto que fez da sua formação uma maneira de chegar aos corações daqueles indígenas. Assim começava a evangelização no Brasil de uma maneira muito mais extensa e muito mais profunda, sem contar que a ele agradecemos a fundação de uma das maiores cidades do mundo e a maior cidade desse país. Quando eu vejo o exemplo de Anchieta, eu fico me perguntando como estes homens se dedicavam de corpo e alma à missão entregue por Jesus, como eles se dedicavam completamente e sabiam muito bem que dificilmente voltariam às suas terras, por isso era uma consagração total a Deus nosso Senhor e a missão de evangelizar em novas terras. Nosso país produz também santos. E nós hoje precisamos não apenas de pessoas dedicadas, mas precisamos de homens e mulheres que aceitem o chamado de Jesus a algo muito mais do que simplesmente fazer um trabalho ou qualquer coisa simples, mas verdadeiramente aceitar o chamado de Jesus à santidade. Esses homens fazem a grande diferença na história. Esses homens marcam a história. Esses homens deixam rastros na história e no coração das pessoas. Eu e você podemos fazer o mesmo. O Brasil, que este homem fez como se fosse seu próprio país. Ele veio da Europa para evangelizar. Hoje, nós brasileiros temos que assumir a nossa identidade nesse país como cristãos católicos e fazer dele verdadeiramente um país cristão, um país que se entrega e vive a realidade do Evangelho. Depende de você e de mim. José de Anchieta fez a sua parte, agora é a nossa vez. Dedique-se a entregar o amor de Deus e o Evangelho às pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe e um bom dia para você.